Então, oficialmente, bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, pessoal de casa. Espero que eu possa, nessa manhã, contribuir da melhor maneira possível, trazendo conhecimento de forma clara e objetiva, onde todos os senhores consigam entender, compreender, não só para alcançar o sucesso da segunda etapa, mas para que possam levar para o resto de suas vidas. Hoje, último módulo do curso Mecânica Básica do Veículo. Tenho certeza que para a maioria dos senhores é um motivo de muita alegria, um motivo de muita felicidade. Diga-se de passagem que para conquistar os sonhos a curto, a médio e a longo prazo, é necessário muita garra, muita determinação e acreditar de que já deu certo para conquistar os sonhos. Então, pessoal, aqui na sala de aula, hoje, dia 24 de janeiro de 2023, exatamente 8 horas e 16 minutos, e alguns candidatos que aqui estão, ainda vai trabalhar à tarde, vai trabalhar uma parte da noite, vai estudar, e como, na minha opinião, toda conquista ela deve ser comemorada, hoje não será diferente. Teremos aqui em sala de aula comes e bebes, não é verdade? Como primeiros socorros, a carga horária do módulo, da disciplina, da matéria é menor que as demais, questão possível de cair na prova dos senhores. Quantas horas aulas são obrigatórias no módulo de mecânica básica? Quantas horas aulas? Pode falar. 3 horas aulas. Ó, o pessoal está acertando aqui. 3 horas aulas. Ontem eu não pude vir, né? Ontem, o módulo de ontem foi meio ambiente e cidadania. Nos últimos 50 minutos de hoje, vou fazer uma revisão com os senhores, para quem quiser ficar na revisão. O Altemar faz parte, faz parte da turma da noite. Ontem nós fizemos revisões, falamos sobre o meio ambiente, cidadania, só que de manhã tem um aluno diferente. Para quem quiser, terá uma revisão nos últimos 50 minutos de aula, tá, pessoal de casa? Essa aula, a matéria de hoje vai até às 11 horas, mecânica básica, até 11 horas. 3 horas aulas, 11 horas fecha o curso todo. Quantas horas aulas são obrigatórias no curso? Curso todo, teórico, 45 horas aulas. Então concluiremos às 11 horas. Darei uma aula de revisão nos últimos 50 minutos, até 11h50. Mecânica básica do veículo. Tem algum mecânico aqui? Tem de jet. Mas tem alguma coisa lá de jet ski, né? Tem algum mecânico aí de veículo automotor que transita em vias terrestres, não sobre a água? Não? Auxiliar de mecânica. Mahani, respondendo a tua pergunta, Mahani, sobre primeiros socorros e lembrete, ainda não vi, estou chegando hoje, no final de semana, para falar a verdade, eu vi da aula ontem à noite, não trabalhei de manhã, não trabalhei à tarde, não sei como está no sistema, mas na hora do intervalo ali, eu vou dar uma olhadinha, se não tiver nada lançado, eu vou lançar, beleza? Daqui a pouquinho faremos considerações finais sobre o curso. Mecânica básica do veículo. Por que eu estou perguntando se tem algum mecânico aqui em sala de aula? Por que eu estou perguntando? Porque na tua prova, na prova de legislação, eu trabalho aqui em sala de aula com profissionais da área da saúde. Quando cai exercício sobre primeiros socorros, os profissionais da área da saúde, eles não podem responder à prova como os profissionais. Por exemplo, é proibido retirar o capacete do piloto e do passageiro. Mas um profissional que está tirando a carteira de habilitação, que tem lá o curso, tem uma faculdade, é médico, é enfermeiro, é um socorrista, tem técnicas para retirar o capacete. Porém, no dia da prova, ele tem que responder que é proibido. E mecânico? O mecânico tem algumas questões que no dia da prova ele também tem que responder que é proibido. Exemplo, rebocar veículo em via pública.
é proibido. O que o condutor deve fazer quando houver uma falha mecânica no veículo? Parou, não funciona para nada. O que tem que fazer? Sinalizar o local com o triângulo, pisca-alerta. É uma emergência, o veículo parou, uma falha mecânica, ele não funciona. Se der para colocar em local seguro, sinalizar com o triângulo, pisca-alerta, galhos de árvore, caso for uma motocicleta. Se for um automóvel também pode colocar galhos de árvore. E acionar o mecânico. Só pode rebocar veículo em via pública, em cima do caminhão do guincho, ou com a frente do carro, que tem a falha mecânica levantada a 30 centímetros do chão, onde a roda dianteira não esteja em contato com o chão, porque ela tem um movimento, é a roda dianteira que direciona para onde vai o veículo. Para falar a verdade, é o volante, é o sistema de direção que ajuda a roda aí a tomar a direção que você queira. Agora, se o condutor for autuado, imagina, você está com um veículo, teve uma falha mecânica, aí você tem uma grande ideia de ligar para o pai, para a mãe, para o amigo, para o namorado, para o esposo, para a esposa, estou com um veículo aqui no centro e ele não funciona, ele não vai para frente, não vai para trás, não funciona, não acontece. Por favor, tem condições de você vir aqui me ajudar? Trazendo uma corda, um cabo de aço ou um cambão. Algum dos senhores já ouviu falar do cambão? Cambão? Não? Cambão? Então, isso, cambão. O Davi conhece, o Davi é mecânico. Ele é mecânico de moto. Para você que mora em Alexandra, né? Quiser levar a moto lá, fazer uma propaganda aqui do Davi, aluno nosso, né, Davi? Se falar que viu esse vídeo aqui, ganhou desconto lá? Eita! Viu? Ele está fazendo marketing aqui da loja do Davi. O Davi conhece, ele é mecânico de moto. O que é o cambão? O cambão é um ferro maciço, né? E nas pontas, não é isso aqui, pessoal, isso aqui é uma vara de pressão. Peguei a metade só para ajudar aqui nos vídeos. E nas pontas do ferro, ele tem um lugar específico onde você prende no veículo que está com falha mecânica, no veículo que vai rebocar. Porém, é proibido utilizar corda, cabo de aço e cambão para rebocar veículo em via pública, salvo numa emergência. Exemplo, o veículo caiu numa ribanceira, caiu no riacho, caiu no rio, está atolado na lama, no barro. Aí, para tirar daquela situação de perigo, daquela situação de risco, vai usar uma corda, um cabo de aço ou um cambão. Por que é proibido rebocar veículo com esses materiais? Corda, cabo de aço ou cambão. Os veículos antigos, sem direção hidráulica, é perigoso rebocar um veículo sem direção hidráulica. Por quê? Se o veículo, o condutor da frente, fizer uma manobra para a direita, o condutor que está sendo rebocado, o volante ele fica muito duro. E é difícil fazer a manobra para a direita ou para a esquerda. Pode ser que ele saia reto, ele continue reto, né? E provoque um acidente. E tem mais um agravante. Os freios não funcionam quando o veículo tem uma falha mecânica. Quando o motor não está em funcionamento, o freio fica duro. Então, se o condutor parar, o condutor que está rebocando parar o veículo, pode ser que o condutor de trás colida com a traseira desse que está rebocando. Se tiver com uma corda, um cabo de aço. Se tiver um cambão, pode ser que danifique alguma coisa no veículo. É perigoso. E os veículos modernos, os veículos atuais, eles são injeção eletrônica. Tudo eletrônico, né, pessoal do carro, de casa? Os veículos atuais. Porém, entretanto, todavia, quando o veículo tem uma falha mecânica, a direção hidráulica, o volante molinho, para facilitar, exemplo, em pequenas manobras, como no estacionamento, ele não vai funcionar. O veículo que tem direção hidráulica, mas o motor não está em funcionamento, o volante também fica duro. O freio também não funciona. É
perigoso rebocar veículos com cambão, cabo de aço ou corda. Todo condutor que for notificado, autuado em via pública, rebocando um outro com falha mecânica, com corda, cabo de aço ou cambão, será autuado numa infração média com perca de 4 pontos na carteira e multa de R$130. Tanto o condutor que está rebocando, como o condutor que está deixando o seu veículo ser rebocado. É proibido. Beleza. Nós temos veículos modernos, veículos antigos. Uma questão possível de cair na prova dos senhores. Quem faz a mistura ar-combustível nos veículos antigos? Para você que está vendo esse vídeo agora, aqui no telão tem o pessoal de casa fazendo aula remota, através do tablet, notebook, através do celular, e também as pessoas que estão aqui em sala de aula fazendo o modelo presencial. Essa maneira de aula chama-se híbrida, híbrido remoto e presencial. Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronaldo Escremin, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva. Veículos antigos, anotem aí, papel e caneta. Papel e caneta, pessoal de casa. Para você que não é mecânico, para você que tem pouco conhecimento em relação à mecânica, lembrando que as noções básicas de mecânica ajudam a contribuir, a prolongar a vida útil das peças, do motor, dos equipamentos, obrigatório, se você dirigir da maneira que a autoescola te ensina. E a manutenção. Quem faz, anotem aí, quem faz a mistura ar-combustível nos veículos antigos. Quem faz a mistura ar-combustível nos veículos antigos? Resposta: carburador. Carburador. Para você que nunca viu um carburador, é aluno nosso, página 140. Na página 140, no manual, tem ali o desenho do carburador. Os veículos antigos com carburador, o carburador é considerado o coração dos veículos antigos. A mistura ar-combustível, que ar é esse? Eu não sei se os senhores sabiam, senhores e senhoras, se sabiam, para que os veículos automotores funcionem. Todo veículo é automotor? Não. Tem veículo de propulsão humana, por exemplo. A bicicleta é um veículo de tração humana. O carrinho de mão é um veículo de tração humana. O patins elétrico é um veículo de tração elétrica. Veículos elétricos são veículos de tração elétrica. Nem todo veículo é automotor. Para ser considerado veículo automotor, ele precisa queimar combustível, álcool, gasolina ou diesel. Esse negócio de ar combustível, que ar é esse? Qual é o tipo de ar que os veículos automotores precisam para funcionar? Oxigênio. É o ar que você respira, é o ar que você inala. Então, quem faz essa mistura nos veículos antigos? Carburador. E uma questão possível de cair na sua prova. Quem faz, outra questão, tá? Número 2. Quem faz a mistura ar-combustível nos veículos modernos? Para você que está vendo esse vídeo agora, você lembra do teu professor? Para você que é matriculado em outra autoescola, lembra em mecânica básica do veículo, quando ele abordou esse assunto? Quem faz a mistura ar-combustível nos veículos antigos? Carburador. E quem faz a mistura ar-combustíveis nos modernos? Injeção eletrônica.
página 140, tudo eletrônica. Ainda falando sobre esses equipamentos, o sistema de alimentação. Anotem aí quais são os principais componentes do sistema de alimentação. Quais são os principais componentes do sistema de alimentação? Resposta: carburador, injeção eletrônica, e tanque de combustível. Vou repetir a questão e a resposta. Quais são os principais componentes do sistema de alimentação? A resposta: carburador, injeção eletrônica e tanque de combustível. Lembrando que compõe também o sistema de alimentação o próprio combustível, que pode ser gasolina, álcool, óleo diesel. Também compõe o próprio sistema de alimentação a bomba de gasolina, o filtro da gasolina, fazem parte do sistema de alimentação. O que alimenta o veículo? É o combustível. Então, tem todos os componentes. Os principais componentes do sistema de alimentação é o que os senhores acabaram de anotar: carburador, injeção eletrônica e tanque de combustível. Continuando, mecânica básica do veículo. Quais são as principais peças móveis dos veículos? Quais são as principais peças móveis do veículo? Pistão ou piston. Bom dia, senhor. Bom dia, Davi. Eita, o celular está vivo. Piston, biela, virabrequim, chamado de eixo de manivela, e o volante do motor. Quais são as principais peças que se movimentam no motor? Pistão, biela, virabrequim e o volante do motor. Eu não sei se vocês sabiam, mas o veículo tem dois volantes. Tem um volante que direciona o veículo, que está ali na mão do motorista. Qual é a posição correta de segurar o volante? Posição 9,15 ou 10,10. Né? O que dá direção ao veículo? Ali, é o volante que vai dar a direção. Qual é o sistema que leva ao movimento das rodas? O sistema de direção. Transmissão. Sistema de transmissão. O que leva ao movimento das rodas é o sistema de transmissão. E no motor tem também um volante, uma peça redonda. Na página 141, para quem não sabe o que é o volante do motor, é aquela peça redonda, prateada ali. É o volante do motor, uma peça redonda. Então, as principais peças móveis do motor: pistão, biela, virabrequim e volante do motor. Também pode ser que caia na prova de legislação. Quais são as principais peças fixas do motor? Anota aí, para você que está vendo esse vídeo agora, para quem está em casa e para as pessoas que estão aqui em sala de aula presenciais. Quais são as principais peças fixas do motor? Resposta: cárter, bloco do motor, cabeçote e mancais fixos. Simone, estamos na página 141.
141 falando ali das principais peças fixas do motor. Cárter, qual é o próximo? Bloco do motor, cabeçote e mancais fixos. Pessoal, o que é o cárter? Alguém aqui já ouviu falar do cárter? Cárter do automóvel. Vou mudar a questão, a pergunta. Quem nunca ouviu falar do cárter? O que é um cárter? Tem lá, antes de chegar na Fórmula 1, tem aquele carrinho pequeno, que é chamado de cárter, não tem? Isso. Mas para os veículos automotores, o cárter é a última peça fixa do motor, é onde se armazena o óleo. Onde fica guardado o óleo lubrificante? No cárter. O cárter é a última peça fixa do motor. É a principal peça do sistema de lubrificação, é o cárter, onde fica guardado o óleo lubrificante. O bloco do motor, está na página 141, para quem nunca viu o bloco, na página 141, o desenho lá em cima é o bloco. Já caiu em prova de legislação, qual é a peça mais pesada do motor? Para você que está fazendo o simulado, para você que está lendo o manual, você sabe qual é a peça mais pesada do motor? Qual é a peça mais pesada? É o bloco do motor. Na prova de legislação, em uma das questões, quando é abordado esse exercício, qual é a peça mais pesada do motor? Como resposta na letra A, está escrito bem assim, o tampão do motor. O que é o tampão? O tampão é ali onde se abre o capô. É utilizada a palavra como tampão do motor. O capô não é a parte mais pesada do motor. A parte mais pesada do motor é o bloco do motor. E o cabeçote? O que é o cabeçote? O cabeçote é como se fosse a tampa do bloco do motor. Aquelas aberturas, para você que está aí vendo o manual, na página 141, lá no bloco do motor tem 4 aberturas, não tem? 4 buracos em cima. Significa que esse motor ele é 4 cilindros. A maioria dos veículos, né, em 2023, eles são fabricados a 3 cilindros. Esse aí, 4 cilindros. E o que são os mancais fixos? O motor ele é dividido em 3 partes. A parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo. Então, os mancais fixos são presilhas que prendem essas 3 partes. A parte de cima com a do meio, a parte do meio com a parte de baixo. Então, são algumas presilhas. Os mancais fixos. Os motores atuais, eles são fabricados de que maneira? O que vocês acham? Atenção todos. Os motores atuais, eles são fabricados de que maneira? Elétricos, a água, hidráulicos ou térmicos? Os motores atuais são térmicos. Os motores atuais são térmicos, porque funcionam através de calor. Os motores atuais são hidráulicos? Não. Apesar de ter peça hidráulica, por exemplo, direção hidráulica, mas o motor hidráulico não. Os motores atuais são fabricados são água? Não. Apesar de ter 2 compartimentos no motor que vai água, é o radiador, que faz parte do sistema de arrefecimento, e no compartimento onde esguicha a água para o limpador de para-brisa. Mas os motores são a água? Não. Os motores são elétricos? Nós temos veículos elétricos, mas se for pegar a quantidade de veículos elétricos e a quantidade de veículos automotores, nem se compara. Os veículos atuais, os motores atuais, eles são fabricados de forma térmica. Eles são térmicos porque funcionam através de calor. Papel e caneta, anotem lá. Como funciona o motor 4 tempos?
como funciona um motor 4 tempos? Resposta: admissão, compressão, combustão e escapamento. Então, como funciona o motor 4 tempos? Admissão, compressão, combustão, explosão e escapamento. Para você que está vendo esse vídeo agora, para o pessoal que está aqui na sala de aula, vou tentar explicar para os senhores. Esse motor aqui, ó, que é o motor, estamos aqui no telão, no Data Show, ele está de frente, para você que está vendo o vídeo agora. Quer dizer, ele está de lado, não de frente. Aqui em cima são duas válvulas. A primeira válvula é a válvula de admissão. O que acontece? Como funciona o motor 4 tempos? A admissão. O que é a admissão? É receber a mistura do combustível aqui dentro. Acabei de mostrar para o pessoal aqui na sala de aula, né, na página 139, o desenho do bloco do motor, que é a peça mais pesada do motor. Em cima do bloco do motor tem algumas aberturas. Em relação ao desenho que eu mostrei, são 4 aberturas. Significa que o motor que foi apresentado aqui na sala de aula é 4 tempos. Quer dizer, 4 cilindros. Os motores atuais são 3 cilindros. Dentro de cada abertura dessas, no motor, tem um pistão, ou piston, a biela, e o eixo do motor é o vira-brequinha, como se fosse um pedal de bicicleta, atravessando todo o bloco do motor. Quando o volante do motor ele vai girando, é o conjunto móvel, né, que faz parte do volante do motor, a correia que dá movimento ali, e o volante do motor fazendo o pistão pedalar dentro do cilindro do motor. Essa válvula, daqui a pouquinho, esse aqui é um vídeo, daqui a pouquinho eu vou apertar o play e ele vai mostrar o movimento. Quando essa válvula abre, o que acontece com o pistão? Está aí no primeiro desenho. Tem uma seta do lado do primeiro desenho. O que acontece com o pistão? Ele vai o quê? Ele vai abaixar. Ele vai descer. Quando o pistão desce dentro do cilindro, no bloco do motor, quando ele desce, a válvula de admissão, ela acontece o quê? Ela abre. Ela abre para admitir o quê? Para receber o que aqui dentro? Ar, combustível. No segundo tempo, o que acontece com o pistão? Olha no manual, o que acontece no segundo tempo? Tem uma seta direcionando o pistão. Para onde ele vai? Ele vai subir, ele vai para cima. O que ele vai fazer agora? Ele vai comprimir aqui dentro do cilindro o ar combustível. O que vai acontecer com o terceiro tempo? O pistão vai descer. Por que ele vai sair? Descer? Aqui, ó, para você que está vendo o vídeo, para você que está com o manual, para você que está tendo acesso ao manual, entre as duas válvulas tem uma peça branca. Quem viu a peça branca? Essa é a vela. No terceiro tempo, essa vela, ela provoca uma faísca, uma centelha. É quando o combustível explode. No terceiro tempo, o combustível explode. E no quarto tempo, o que acontece com a combustão? O que acontece no quarto tempo, a combustão? Ele sobe para fazer o quê? Essa válvula vai abrir para escapar, pelo cano de escapamento, os gases resultantes da queima. O combustível, ele entra líquido e sai. Como que ele sai? Forma de um gás, né? Forma de fumaça. Não é verdade? Quais são os 4 tempos do motor? Admissão, compressão, explosão e escapamento. Já caiu prova da legislação? Atenção todos e todas. Já caiu prova da legislação? Qual é a peça no motor responsável por provocar faísca? Centelha. É a vela de ignição. Já caiu prova da legislação? De quanto em quanto tempo deve ser feita a manutenção com as velas? A cada 10.000 quilômetros.
Para você que nunca viu uma vela de ignição, né? Para você que nunca viu uma vela, eu vou achar aqui no manual. Lá na página 143. Para você que está vendo o vídeo, nunca viu uma vela, qual é a vela? Essa é a vela. Essa aqui, ó. Essa é a vela. Essa é a bobina. Já caiu em prova de legislação. Lembrando que bobina só tem nos veículos antigos. Qual é a função da bobina nos motores? Transformar baixa tensão em alta tensão. Exemplo, o motor está funcionando a 15.000 volts. Essa bobina vai transformar 15.000 volts em 25.000 watts ou volts. O alternador. Qual é a função do alternador? Fornecer energia elétrica à bateria. Ele recarrega a bateria sempre que necessário. O alternador. Lembrando que esse dispositivo, esse aparelho, o alternador, ele só funciona com o motor ligado. Vela de ignição, responsável por centelha faísca. Bobina transforma baixa tensão em alta tensão. E o alternador fornece energia elétrica. Já caiu em prova de legislação, verdadeiro ou falso? Atenção. Já caiu em prova de legislação, verdadeiro ou falso, se o alternador fornece energia mecânica? Falso. O alternador fornece energia elétrica. Ó, vou apertar o play no vídeo. De novo, vou ver o motor funcionando. Os pistões de movimento nas velas, que por sua vez fazem girar o eixo. Ó, o virabrequim é essa peça aqui, ó, pessoal. É o eixo do motor, parece um pedal de bicicleta. Aí dentro daquelas aberturas do bloco do motor, tem os pistões, ou pistão, né? Junto com a biela conectada ao eixo do motor, que é o virabrequim. Esses gases são eliminados pelo escapamento no símbolo de reversa. Então, esses são os 4 tempos dos motores: admissão, compressão, explosão, exaustão, quer dizer, o escape da fumaça. Né? Continuando aqui, sobre o óleo lubrificante, sobre o sistema de lubrificação. Deixa eu arrumar a câmera, vamos focar. Atenção, câmera. O cameraman está mexendo aqui. Eita. Vamos lá. Vamos arrumar a câmera. Continuando então, sistema de lubrificação. Vou falar um pouquinho sobre na página 141. Sistema de lubrificação, pessoal. Onde fica armazenado o óleo? No carro. Você conhece alguém que só utiliza o veículo no final de semana? Carro só no sábado, no domingo? De repente a pessoa tem uma moto, ou trabalha perto da empresa. É muito caro ir de carro todos os dias. Os veículos têm 3 partes do motor: a parte de cima, a parte do meio e a parte de baixo. Onde que estão as peças móveis do motor? Na parte do meio. O óleo lubrificante, qual é a função do óleo lubrificante? Professor, responde essa. Qual é a função do óleo lubrificante, professor? Lubrificar. Eita. Tecnicamente, reduzir o atrito entre as peças em movimento. Qual é a função do óleo? É reduzir o atrito entre as peças em movimento.
já ouviu falar em fundir o motor? O que é o fundir o motor? Pode ser por falta de água ou óleo. O que acontece quando falta óleo? As peças, elas encostam diretamente umas com as outras, esquentando, travando, trincando. Fundir o motor. Vai ter que ir para retificar. Lembrando que o óleo lubrificante, ele deve ser substituído a cada 6 meses, ele tem tempo de validade, a cada 6 meses, ou dependendo da quilometragem indicada na etiqueta colada no para-brisa do veículo. Qual é o vidro para-brisa do veículo? É o vidro da frente. Eu não sei se vocês já perceberam que nos veículos, nos carros, caminhões, ônibus, acima da cabeça do motorista tem uma etiqueta colada no para-brisa. É essa etiqueta que vai informar a próxima troca do óleo. Quando se troca o óleo, o frentista, ele coloca a data que você fez a troca, a data da próxima troca, a quilometragem que você trocou, a próxima quilometragem. Para falar a verdade, ele coloca a data da próxima troca e a data da próxima quilometragem que precisa trocar. Tem gente que usa o veículo só final de semana. Só final de semana. O que acontece com o óleo lubrificante? Qual é a última peça dos motores? Qual é? É o cárter. Né? É o cárter. É onde está guardado o quê? Armazenado o quê? O óleo lubrificante. Se você faz essa prática, deixar o teu veículo parado muito tempo na garagem, de segunda a sexta, quando chega no sábado e você aciona o motor de partidas, o que acontece com aquele óleo que existia nas peças móveis? Ele vai escoar para o cárter. Quando é acionado o motor de partida no sábado, uma vez por semana, as peças móveis, elas vão se atritar por alguns segundos sem óleo nenhum. É como se o veículo tivesse percorrido 100 quilômetros. Imagina, no mês nós temos 4 sábados. Se você faz isso 4 vezes por mês, todo sábado, é como se você tivesse transitado com o veículo por 400 quilômetros. E você achando que está economizando, né? Essas peças que estão se atritando por alguns segundos sem óleo nenhum, você vai ter que antecipar a troca. Qual é a dica? Se você conhece alguém que faz essa prática, recomende para que ele, todos os dias pela manhã, na segunda-feira, ele vai trabalhar. Antes de trabalhar, ele liga o motor de partida. Aí a bomba de óleo vai impulsionar óleo para o motor e vai lubrificar as peças móveis. Por quantos minutos precisa deixar o motor ligado para que lubrifique as peças móveis? 3 segundos. É coisa rápida. Não precisa ficar 1 minuto, 5 minutos. Faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quando for passear no sábado, quando você for para o teu lazer, acionou o motor de partida, as peças móveis estarão todas lubrificadas. E você não vai ter dor de cabeça e nem ter que antecipar a troca dessas peças. Para você que é aluno nosso, abra o manual na página 147. Página 147. Ali não tem o painel? O painel de um veículo? Viram o painel de um veículo? Aí no painel tem 2 relógios centrais. 2 relógios centrais. Nós vamos interpretar essas luzes aí. Procurem o primeiro relógio da direita, o velocímetro. Acharam o velocímetro? Sim, velocímetro no relógio. Já caiu prova de legislação? Atenção para você que está vendo esse vídeo aí. Mecânica básica, para algumas funções do veículo, você não precisa de um profissional mecânico. Para você do sexo feminino,
Você também não precisa de uma figura masculina para ter algumas informações sobre o painel. É fácil a interpretação. Claro que para uma manutenção mais rigorosa, você vai precisar de um mecânico profissional. Nós estamos falando o quê? De mecânica básica, mas é um básico que vai ajudar você a prolongar a vida útil ali das peças do motor. E os equipamentos obrigatórios. Aí no velocímetro, o que os senhores acham? Qual é a função do velocímetro? Marcar velocidade ou registrar velocidade? Resposta: marcar velocidade. Qual é a função do velocímetro? Marcar a velocidade em tempo real. Já caiu em prova de legislação e tem alunos errando mecânica básica. Qual é a função do velocímetro? Ele vai registrar. Quando falamos de registro, é algo para sempre. Para sempre. É algo para sempre. Então, o velocímetro ele não registra para sempre se você está a 100 por hora. Se você estiver a 50 por hora. Se você estiver a 200 km por hora. Claro que você não vai estar a essa velocidade. Pois a velocidade máxima dentro do Brasil é 110 km por hora. A não ser duas rodovias que podem até 120. Uma delas é a rodovia dos Bandeirantes para São Paulo. Claro que você não vai estar a 200 km por hora. Além de cometer infração de trânsito, você pode envolver-se em um acidente grave. Então a função do velocímetro é marcar a velocidade em tempo real. Dentro do velocímetro, procurem aí o odômetro. Acharam o odômetro? Odômetro? Sim ou não? Odômetro. Dentro do velocímetro tem o odômetro. É um quadradinho. Os primeiros números são 6 dígitos. Percebam aí quantos números tem no primeiro dígito? Nos números de cima, 6 dígitos. 0, 0, 0, 0, 0, 0. E 4 dígitos embaixo, não é? 0, 0, 0, 0. Significa que esse veículo é 0 quilômetro. 0 quilômetro. Estamos falando do que? Da troca de óleo. É pelo odômetro total. Qual é o odômetro total? É os 6 dígitos. O odômetro total, ele é inviolável. Já caiu em prova de legislação. Qual é a função do odômetro? Registrar a quilometragem. Velocímetro, marca. Odômetro, registra. Assim, ó, quando o veículo sai da fábrica e a roda dá os primeiros giros, o que acontece com o odômetro? Ele vai registrando, ele vai girando de 0 km, ele vai ficar 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 4. Vai registrando a quilometragem. Cada vez que a roda gira, o odômetro total vai registrando. Agora, embaixo do odômetro total, tem o odômetro parcial. Já caiu em prova de legislação, qual é o odômetro que pode ser zerado? É o parcial. É o de 4 dígitos. O 4 dígitos dá para zerar. Por exemplo, você quer saber quantos quilômetros tem da tua casa até o centro. Quando você estiver na tua casa, tem um botão ao lado do odômetro que se chama trip. Você aperta esse botão, ele zera a quilometragem. Quando você chega no centro, você fica sabendo quantos quilômetros tem da tua casa até o centro. Eu quero saber quantos quilômetros tem da minha casa até a praia. Você aperta o trip. Quando chega na praia, você fica sabendo quantos quilômetros tem através do
odômetro parcial. Qual é o odômetro que pode ser zerado? É o parcial. Qual é o odômetro que é inviolável? É o odômetro total. É através do odômetro total que você faz a troca de óleo. Esse veículo aí, ó, esse painel que está na página 147, nos informa que é um veículo novo. É um veículo 0 km. Para fazer a troca de óleo, nós temos que olhar o quê? O manual do proprietário. É o que está informando, é o que está sendo informado no manual do proprietário. É isso? No manual. Os veículos modernos, a troca de óleo, ela deve ser feita a cada 10 mil quilômetros, dependendo do veículo. A cada 10 mil quilômetros. Veículos antigos, exemplo, o Gol quadrado, o Corsa, né, o Corsa antigo, o Gol geração 3. Com quantos mil quilômetros era feita a troca de óleo? A cada 5 mil quilômetros. A moto 150 cilindradas, a cada 1000 quilômetros. Uma Kawasaki Ninja, uma BMW moto, a cada 5 mil quilômetros. Os veículos atuais, em média, né, a cada 10 mil quilômetros. O ideal é você olhar o manual do proprietário para ver com quantos mil quilômetros deverá ser feita a troca do óleo. Beleza. Faz de conta que esse veículo, né, esse veículo que eu estou dando um exemplo, da página 147, faz de conta que ele trocou com 10 mil quilômetros. Com quantos mil quilômetros deverá ser feita a próxima troca? Se ele foi feito com 10 mil, ele tem que trocar com quantos mil a próxima troca, esse carro? Com 20, né? Ele trocou com 10, a próxima troca é com 20 mil quilômetros. Beleza. No painel de instrumentos, no odômetro total, está registrado que esse veículo percorreu 19.500 quilômetros. Ainda tem quantos quilômetros para rodar? 500 quilômetros. Se a próxima troca é com 20. Mas na etiqueta está dizendo que essa troca já foi feita há 180 dias. Está dizendo que essa troca já foi feita há 6 meses. No odômetro total, ainda faltam 500 quilômetros. Mas a etiqueta diz que já foi feita há 6 meses atrás. Troca o óleo ou não? Troca o óleo. A validade do óleo lubrificante no motor é de 6 meses. Troca o óleo lubrificante, então, por causa da validade. A pessoa que está lá, o carro parado, tanto tempo, está um mês parado, daí andou um mês, né? Daí no outro mês ele andou uma semana, daí no outro mês ele andou um mês, ficou parado. Ele viu pela quilometragem que não deu ainda o tempo, pela etiqueta não deu a quilometragem, mas já faz 6 meses que ele trocou, deve ser feita a troca do óleo. Procurem aí no manual, no lado superior esquerdo desse mesmo painel, no lado superior esquerdo, procurem aí o manômetro. Acharam o manômetro? No lado superior esquerdo do manômetro? O que esse manômetro parece? Parece um bulizinho, né? Na ponta tem uma gotinha de óleo. Eu costumo dizer que o manômetro parece o quê? A lâmpada do Aladim. Não parece a lâmpada do Aladim? Para você que assistiu o desenho do Aladim, o filme do Aladim, o que acontecia quando esfregava a lâmpada? Apareceu o gênio lá para realizar 3 desejos. Eita. Agora, se você esfregar esse ícone aí, esse manômetro, o que vai acontecer? Vai sair o quê? Óleo. Anotem aí, papel e caneta. Como se chama a luz piloto no painel de instrumentos? Como se chama a luz piloto
no painel de instrumentos responsável por informar problema com óleo lubrificante. Resposta: manômetro. Vou repetir a questão. Como se chama a luz piloto no painel de instrumentos responsável por informar problemas com óleo lubrificante? Resposta, para você que está vendo o vídeo aqui, ó. Qual é a resposta? Ó, esse é o painel de instrumentos. Qual é a resposta? A resposta está aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Esse aqui, ó. Parece um bulizinho. Uma chaleira lá, ó. Esse vermelho aqui, ó. Manômetro. É o manômetro que informa a pressão do óleo do motor. Manômetro. Qual é o odômetro que registra os KMs? O odômetro total é esse aqui, ó. Com 6 dígitos. Tem o de baixo com 4 dígitos, 000. E tem o de cima com 6 dígitos, 000000. É o odômetro total que informa a próxima troca de óleo lubrificante. Então, quando essa luz, o manômetro, aqui, quando você acionar o motor de partida, quando você ligar a chave na ignição, as luzes desse painel, desse não, né, de todos os painéis do veículo, de todos os veículos, as luzes, elas acendem e elas têm que se apagar. Quando você acionar o motor de partida e a luz piloto do óleo, o manômetro, continuar acesa, o que significa? Falta de óleo, vazamento de óleo, bomba de óleo queimada, nível do óleo baixo, existe um problema com o sistema de lubrificação. Você deve parar imediatamente e acionar um mecânico para rebocar o seu veículo em cima do caminhão do guincho. Se você continuar rodando com essa luz do manômetro acesa, o motor vai danificar. Você vai ter que levar o veículo para refazer o motor. E não é nada barato. Cuidado então. As luzes do painel, todas, elas têm que acender e apagar. Se ela continuar acesa, tem algum problema ali com o sistema. Agora, falando um pouquinho ainda aproveitando o painel, no manual, no lado direito, tem o desenho da bateria. Qual é o desenho da bateria? Acharam ali, ó? Esse desenho quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho, né? Aqui em cima, ó. Esse quadradinho com sinal de positivo e um sinal de negativo. Já caiu na prova de legislação o desenho da bateria, né, com os polos, o sinal negativo do lado esquerdo e o sinal positivo do lado direito. Como se chama a luz piloto da bateria? Amperímetro ou voltímetro. Também já caiu em prova de legislação. Qual é a função da bateria? Armazenar corrente elétrica. Ela armazena corrente elétrica. Também já caiu em prova de legislação como se chama o fluido que as baterias antigas precisam para funcionar. Água destilada. Qual é o equipamento responsável por
por recarregar a bateria, sempre que necessário, alternador. Dínamo do alternador. Lembrando que o alternador fornece energia elétrica. Só recarrega a bateria quando o motor está em funcionamento. Então, sistema elétrico. Vamos falar um pouquinho do sistema de arrefecimento. Quando uma pessoa tem febre, o que é utilizado para saber o grau da febre? Um termômetro. Como, já que é prova da realização, como se chama a luz piloto no painel de instrumentos que informa o superaquecimento do motor? Termômetro. Qual é a temperatura média dos motores? De 80 a 90 graus. Para você que nunca viu termômetro no painel, eu vou mostrar aqui no manual. Ó, o termômetro. No lado inferior esquerdo, do painel, ó, tem o termômetro. Tem esse desenho vermelho, parece um pente, né? Mas é o termômetro. Quando, né, a seta aqui, ó, sinalizadora, ele passar de 90 graus, você pare imediatamente o seu veículo. O que leva ao superaquecimento do motor? Falta de água no radiador, as mangueiras especiais por onde circulam a água furada, mal acoplada, ou a ventoinha, o ventilador não funcionando. Como que você vai saber a temperatura do motor se o termômetro no painel não funciona? Difícil. Pode levar ao superaquecimento do motor. O motor também pode superaquecer por falta de óleo. Qual é a função primária do óleo? Reduzir o atrito entre as peças em movimento. Mas a troca periódica do óleo, né, a manutenção periódica, ajuda a dissipar o calor. Também ajuda a manter a temperatura média dos motores. Qual é a função primária do sistema de arrefecimento, do sistema de refrigeração? Manter a temperatura do motor, de 80 a 90 graus. Qual é a função primária do sistema de lubrificação? Qual é a função primária? Reduzir o atrito entre as peças em movimento, mas também ajuda a dissipar calor. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo? Pessoal de casa, eu gostaria de saber se todos os senhores estão entendendo. Por favor, utilize o microfone porque eu não estou no chat. Todos estão entendendo? Alô, alô, bom dia. Para você que está online, off. Você que está off. Professora, eu já estou dormindo. Olá, Alana. Alana entendeu? Tem mais uma que eu não consegui ver. Ok, estão aí na aula. Obrigado, continue acompanhando aí. Eu vou ligar a minha câmera para os senhores que estão em casa. Atenção. Daqui a pouquinho eu vou reproduzir esse vídeo aqui, ó. Eu estou projetando muita aula. O pessoal em casa fazendo aula. Para você que está vendo esse vídeo, ó, no telão, temos a galera de casa lá. Continuando com o painel de instrumentos, ó, estou com o manual aqui. Procurem ali, no lado superior direito, o desenho de exclamação. Qual que é o desenho? No lado superior direito do painel, ó. Lá no lado superior direito, tem esse desenho aqui, ó. Ó, esse desenho. É um ponto de exclamação dentro de um círculo com 2 parênteses. Acharam, pessoal? Acharam? No lado superior direito do painel. Acharam? Isso. Esse daí
de mão. Quando você utiliza o freio de mão, é essa luz que acende no painel. Já caiu em prova de legislação, onde o freio de mão atua? Só nas rodas traseiras. Tecnicamente, o freio de mão é chamado de estacionário. O freio de mão, atenção, ele só trava a roda de trás. O freio de pé, ele atua na roda da frente e um pouquinho lá de trás. Mas é o freio de mão que trava a roda traseira. Lembrando para você que está se preparando para o exame prático, para o exame final, se o examinador perceber que essa luz está acesa no painel, você iniciou a baliza, você já inicia perdendo 2 pontos. Se você fizer metade do percurso com o freio de mão puxado, você perde 2 pontos. Se você fizer todo o percurso com o freio de mão puxado, você também perde 2 pontos. Aqui no Paraná, no exame prático de carro, pode perder até 5 pontos. No exame de moto, até 3 pontos. Beleza. Falando dos freios, nós temos freio a disco, freio a tambor, freio a ar, freio ABS. Qual é o melhor tipo de freio que existe? É o freio ABS. Todo veículo fabricado em 2014 já sai com esse dispositivo de fábrica. É obrigatório. Veículo com freio ABS e com o airbag também. Aquela bolsa que infla, caso de impacto, caso aconteça um acidente. Atenção todos e todas. Os veículos que não têm freio ABS, quando você pisa no pedal do freio, a roda ela trava, ocasiona uma frenagem. É perigoso ficar com o pé com o pé pressionado até o final nos veículos que não têm ABS, porque trava a roda e ocasiona frenagem. Agora, os veículos dotados com freio ABS, o que significa ABS? No português, anti-bloqueio de freios. E no inglês, o que significa ABS? Anti-brake system. Hein? Imagina, o inglês desse? Eita! Anti-bloqueio de freios, é melhor. Nos veículos que têm ABS, o anti-bloqueio de freios, no motor tem um banco de dados. Quando você aciona o pedal, esse banco de dados manda informações para sensores posicionados em cada uma das rodas. Em cada roda tem um sensor. E os sensores leem qual roda deve girar menos rápido do que a outra, evitando o travamento. Os veículos que têm o freio ABS, quando é utilizado o freio, não existe o travamento das rodas, independente do tipo de piso. Asfalto seco, molhado, grama, lama, cascalho, até mesmo no gelo, a parada é segura. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ou se já caiu no simulado de vocês, que no motor tem um compartimento, uma peça, aonde se coloca o fluido de freio. Já caiu em prova de legislação. Como se chama o líquido que os freios precisam para funcionar? Fluido de freio. O que pode deixar o freio duro? O que pode travar o freio? Vazamento de fluido de freio, falta de fluido de freio, pastilhas gastas, tambores gastos, discos gastos ou bolhas de ar no sistema de freios. Você que está vendo esse vídeo agora, você já ouviu falar sobre a sangria?
Pessoal que na sala de aula aqui já ouviu falar sobre a sangria? Para quem está em casa, já ouviu falar sobre a sangria dos freios? Ah, o freio travou, tem que fazer a sangria do freio. O que é a sangria do sistema de freios? É a retirada de bolhas de ar do sistema de freios. O que tem que fazer? Aqui é o pedal, né, do freio. Pisa e solta, pisa e solta, pisa e solta. Essa é a sangria, retiradas de bolhas de ar do sistema de freios. Falando sobre sistema de rodagens, né, sistema de rodagens, para ser mais específico, sobre os pneus. Em que página fala sobre os pneus? Página, deixa eu procurar aqui no manual, para você que está aqui na sala de aula, sistema de rodagem, página 146. Na página 146, já caiu para a organização, quais são os principais componentes dos pneus? Qual é a resposta? Carcaça de lonas, banda de rodagens e talões. Também já caiu para a organização, de quanto tempo deverá ser feito o rodízio dos pneus? A cada 10.000 quilômetros. O que é o rodízio? É colocar os pneus mais gastos, né? os pneus mais gastos da tração, substituir pelos menos gastos, o que não traciona o veículo. Normalmente, o pneu, a roda que traciona o veículo, que vai gastar primeiro. Os veículos modernos, eles são tração dianteira. Quando você acelera, é a roda da frente que puxa toda a estrutura do veículo. Então é natural o pneu da frente gastar primeiro. Então você vai colocar o pneu de trás da frente em forma de X para trás. Isso. Como assim? O pneu da direita você vai colocar para trás na esquerda. O pneu da esquerda, da frente, você vai colocar para trás na direita. E os pneus de trás só vai colocar para frente. Esse é o rodízio dos pneus, que deverá ser realizado a cada 10.000 quilômetros. Em média, o pneu é para durar 2 anos. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os sucos dos pneus. Sim? O que são os sucos dos pneus? Acredito que nós falamos em direção defensiva, né? Os sucos dos pneus são os frisos dos pneus. São os riscos dos pneus. Em média, o pneu sai da fábrica com os frisos com quantos milímetros? Quem lembra? Quantos milímetros? Não, quantos sai? Esse é quanto careca. Novo, 8 milímetros de profundidade. No meio dos frisos, tem uma saliência de borracha que está a quantos milímetros? Assim, 1,6. Se cair na tua prova, a quantos milímetros significa que o pneu está careca? 1,6. Como se chama essa saliência de borracha? TWI, Indicator de desgaste dos pneus. Eu não sei o restante em inglês, tá? Mas é um indicador de desgaste dos pneus. É pelo TWI que o agente de trânsito notifica pneu careca. Ainda sobre os pneus. De quanto em quanto tempo deve ser feita a calibragem dos pneus? Uma vez por semana. Se o pneu tiver murcho, aonde gasta primeiro o pneu? No centro ou nas bordas laterais? Se o pneu tiver murcho, nas bordas laterais. Se o pneu estiver cheio demais, aonde desgasta primeiro? No centro do pneu. Pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? Pelo lado de fora do pneu gasta primeiro. Aonde você consegue ver qual é a calibragem ideal para o pneu? No manual do proprietário, em alguns veículos tem na tampa onde abre para abastecer, para colocar combustível. Em alguns veículos tem algumas etiquetas coladas nas portas
né? Mas o mais indicado é no manual do proprietário. Lembrando que o step, conhecido como roda sobressalente, você pode dar uma pressão maior do que recomendado pelo fabricante. Por quê? O step está guardado ali e com o tempo ele vai murchando. Você pode dar uma pressão maior. Só para concluir sobre o sistema de lubrificação e o sistema de arrefecimento, sistema de refrigeração. Qual é a manutenção periódica desses dois sistemas? Diariamente. Todos os dias pela manhã, você tem que perceber se há vazamento no piso da garagem de óleo ou água. Qual é a manutenção periódica do sistema de lubrificação e arrefecimento? Diário. E qual é a manutenção dos pneus? Uma vez por semana. Ainda sobre mecânica básica do veículo, estamos aqui 9h30 da manhã, dia 24 de janeiro de 2024. Sistema de suspensão. Acharam aí no manual? 2023. Obrigado, Davi. Eita. É que o professor não parou de falar até agora. Às vezes dá um tilt aqui na cabeça. 2023. Obrigado, Davi. Repetindo. Dia 24 de janeiro de 2023, 9 horas. 9h30 da manhã. Qual é a página que está falando sobre sistema de suspensão, pessoal? O sistema de suspensão está mais para trás. 145. Para você que está em casa, página 145. Se cair na tua prova, quais são os principais componentes do sistema de suspensão? Qual é a resposta? Molas, amortecedores e braços da suspensão. O que é o braço da suspensão? É onde une os eixos, é onde as rodas ficam conectadas. Qual é a função da mola? Que faz parte do sistema de suspensão. Qual é a função da mola? Reduzir os impactos da pista, reduzir as ondulações da pista, das pistas. E qual é a função do amortecedor? Limitar o esforço das molas. Atenção! Se nos veículos tivesse só as molas, o que aconteceria com o carro, com o caminhão, com o ônibus, quando esses veículos passassem numa lombada? Se houvesse só as molas, ele ia passar numa lombada e ia ficar como? Ele ia ficar pulando. Dentro das molas tem o amortecedor. Então, quando ele passa na lombada, o que acontece com o carro? Ele já estabiliza. Qual é a função da mola? Reduzir o atrito, reduzir o impacto do veículo ali com a pista. E qual é a função dos amortecedores? Limitar o esforço das molas. Dificilmente as molas precisam ser substituídas ou de reparo, a não ser que ela recebe um impacto muito forte e acaba trincando, quebrando. Agora, os amortecedores não. Os amortecedores, com o passar do tempo, ele vai, conforme o uso, o amortecedor ele vai precisar ser substituído a cada 25 mil, a cada 30 mil quilômetros. Caso aconteça, atenção, já caiu na prova de legislação, um veículo em linha reta ou em uma curva com os riscos de capotar, é um sinal de problema em qual sistema? Qual é a resposta? Além do sistema de suspensão, direção. Risco de capotamento nas retas e curvas, normalmente esse problema é na suspensão e direção do veículo. Ainda
o sistema que leva movimento às rodas? Fácil, né? Qual é o sistema que leva movimento às rodas? Sistema de transmissão, que vai transmitir movimento às rodas, é o sistema de transmissão. No final da página, no meio da página 146, tem a estrutura do veículo. Estrutura do veículo. Já caiu na prova. Como se chama a base onde é montado o veículo? Como se chama onde se monta o veículo? Onde coloca o banco, onde coloca o painel, onde vai acoplando a lataria. Como se chama? Chassi ou monobloco. Atenção para você que está vendo esse vídeo, hein? Não é chassi, é chassi. É no chassi do carro que se monta. É no monobloco que se monta toda a estrutura. Como se chama a base onde monta o veículo? Chassi. Também nós temos como é feita a identificação dos veículos por fora. Externamente, como se identifica o veículo por fora? Pelas placas que se identificam o veículo. Agora, como é feita a identificação obrigatória dos veículos? Pelo número do chassi. No final da página 142, nós temos lá o número do chassi, em 17 dígitos, em letras e números. O número do chassi, ele é fixado no bloco do chassi, né, no chassi, no bloco do motor. Eu não sei se vocês já viram que embaixo do banco do passageiro, no carpê, tem uma abertura no carpê. Né? Se você erguer o carpê embaixo do motorista, do banco do passageiro, tem os números. É esse número aqui. É o chassi. Cada veículo tem um número. Quando você for comprar um veículo usado, cuidado, tenha certeza de que o chassi não está raspado. Em algumas motocicletas, o número do chassi é perto do guidão da moto. Bem no chassi da moto, na estrutura da moto. Se você for comprar uma moto e o chassi estiver raspado, significa que esse veículo, de repente, ele é uma piseira. Ou roubado. Se você parar em uma blitz e o chassi estiver raspado, né, até identificar se esse veículo é roubado ou não, você vai ter todo um transtorno e com certeza, por mais que esse veículo esteja licenciado, ele será apreendido. Transitar com o veículo com o número do chassi raspado é uma infração gravíssima, com perca de 7 pontos e multa de R$ 293. O chassi é distribuído em 17 dígitos, entre números e letras. Vou mostrar para você que nunca viu o número do chassi. Aqui embaixo, ó. Para você que está vendo esse vídeo, ó. Esse, ó, tá escrito ali chassi. Esses são os números aí. Pause o vídeo e leia o que informa esse chassi. Vou ver aqui, continuando. Para finalizar, mecânica básica do veículo, o conjunto de escapamento dos automóveis. Lá na página 142, para você que está vendo esse vídeo, né, o conjunto de cano de escapamento dos automóveis. Qual é a primeira peça do conjunto, pessoal? Tubo coletor. Atenção! Você lembra como funciona o motor para tempos? Como é? Admissão, compressão, explosão e escape. Como que entra o combustível dentro do motor? Líquido. E ele sai como? Uma fumaça, não é verdade? Quem é que recebe essa primeira fumaça?
É o tubo coletor. A segunda peça, qual é a segunda peça? Catalisador. Como se chama a peça responsável por reduzir a emissão de gases na atmosfera? É o catalisador. É o catalisador. Lembrando que o catalisador tem que sair de fábrica desde 2014. Obrigatório. Qual é a terceira peça no conjunto de escapamento? Tubulação. É por onde vai passar ali os gases resultantes da queima. A quarta peça? Silencioso intermediário. Já caiu na prova. Qual é a função do silencioso? Diminuir a poluição sonora, diminuir os barulhos, diminuir o ruído, diminuir o resultado da explosão. Em qual tempo que existe a explosão no motor? No terceiro tempo. Lembra que no terceiro tempo tem uma faísca? E a faísca elétrica, ocasionada pela vela, explode o combustível. Aí qual é a função desse silencioso traseiro? Diminuir o barulho. E qual é a quinta peça? Silencioso traseiro. É a última peça, né? É a última peça. Qual é a função do silencioso traseiro? Diminuir o barulho do resultado da explosão do combustível. Não é verdade? Para você que está vendo esse vídeo agora, espero que você consiga alcançar a sua meta de passar na prova de legislação. Para você que é inscrito no meu canal, hashtag Prof. Ronald Escrimi no YouTube, obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para que cheguem novas notificações, deixe o like, compartilhe e comente. Lá no canal, hashtag Prof. Ronald Escrimi, tem mais de 200 vídeos que vai ajudar você a alcançar o sucesso da segunda etapa. De todas as matérias, legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania e mecânica básica do veículo. Lembrando que na playlist está bem detalhado essas matérias, com aula de revisão e exercícios de revisão. Beleza? De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal! Boa sorte!